Fala pessoal, Cirilo Cavalli aqui e hoje do meu lado a famosa Cuisinart SM50, batedeira planetária que muita gente solicitou avaliação por aqui. Agora depois dos testes é hora de trazer todos os detalhes para vocês. Vamos lá? Para aqueles que não conhecem, a Cuisinart é uma marca americana, famosa por eletroportáteis, acessórios. Alguns anos atrás, a Girafa, o varejo, estava trazendo esses produtos para o Brasil e agora é a Multi responsável por essa logística. Ainda é um produto de fora, mas já vem adaptado com o plug certinho, manuais em português, então não é totalmente importado. Essa planetária vem em várias cores, esse vermelho que lembra muito a KitchenAid, e aí vem azul, um azul clarinho, preto, branco, tem várias cores mesmo. Claro que não chega nem perto do que a KitchenAid oferece, mas assim, com a pintura automotiva muito similar ao que você vê nos conjuntos metálicos da KitchenAid. Por sinal, é uma liga metálica mesmo em todo o conjunto, seja na cabeça, na área do pescoço, toda essa estrutura de base. Uma liga de alumínio, provavelmente Zamac, pintada e bem pintada em toda a estrutura, com algumas áreas cromadas aqui na frente, nessas laterais, só que essas peças cromadas são em plástico. Esses espelhos convexos não são só por estética, tem um respiro aqui na lateral deles. Particularmente não me agrada o design, até porque deixa marcas de dedo para tudo quanto é lado nessas áreas, mas é muito mais particular de cada um. O acabamento em si é muito bom, essa união aqui, que é visível na Cuisinart, a KitchenAid também tem, mas eles escondem com a fita metálica. Pessoalmente me agrada mais a estética ali. Na cabeça você levanta através de uma alavanca aqui atrás, similar à Allier, provavelmente para não ficar uma peça cortante. É muito mais suave que a Allier para você apertar. E você desloca com a mão, não tem molas, cromado aqui em cima também. E a peça que encaixa os batedores tem uma mola, diferente da KitchenAid que tirou isso recentemente. O encaixe da tigela tem uma peça de inox aqui para não riscar nada quando deslocando a tigela. Uma peça toda de inox com a alça lateral similar à KitchenAid. Internamente não tem nenhuma nervura, na parte externa também não tem. Trava por interferência, similar à KitchenAid também. 4 possíveis posições. Aqui são áreas mais práticas. Assim mesmo, se quiser, você consegue jogar a trava lá para trás. É uma peça de 5,3 litros. Não dá para dizer que é escovado e nem lustroso, ficou uma mistura das duas. Mas só de eu ficar manuseando aqui já está dando para ver bastante marcas de dedo. Então essa é a realidade. No pescoço tem uma estrutura de metal bem feita aqui. Um parafuso para você conseguir fazer um leve ajuste na cabeça, como a KitchenAid tem. E o seletor de velocidade fica na frente. É cromado, mas é plástico, esteticamente dá a impressão de um produto inferior, além da serigrafia preta ao redor do seletor, não combinou com a estrutura. Para completar, ainda colocaram um adesivão aqui ao redor, para identificar qual batedor usar em qual velocidade, então tem uma utilidade, mas no visual, diria que não combinou com o resto da estrutura. É uma opinião particular, design é uma coisa muito de cada um. Também tem um LEDzinho que acende aqui ao redor, que para muitos pode ser que seja interessante. Eu vejo que soma para a unidade. Além da estrutura plástica que traz a impressão de ser menos robusto. Esse é o ponto que diria que é o mais fraco na estrutura, em termos de design e acabamento. Fora isso, tem uma dessas peças aqui que é um pouco frouxa, então no encaixe plástico não ficou muito bem encaixado, mas no geral é um acabamento bem agradável, além de materiais de alta qualidade. Os batedores Zamac, grande parte deles, que é uma liga de alumínio, provavelmente similar ao que tem aqui por baixo da casca, encaixam bem, peças robustas, exceto o globo que podia ser um pouquinho mais robusto nos arames. Aqui eles colocaram somente 1,6 milímetros, normalmente 2 milímetros é o que a gente espera, para conseguir trabalhar até com um pouco de massas mais rígidas, mesmo que queira aerar. Não que não vá atender, se vai fazer um suspiro, vai fazer uma Maria Mole, mas ele trabalha mais do que necessário
quando você está em velocidades altas. Além disso, vem um aparador para vestir quando a unidade já está com a cabeça abaixada. Você precisa vestir ela assim, aí deslocar para fazer o encaixe da segunda peça, que vai ajudar a alimentar. Dá para trabalhar com ela toda aberta? Dá, mas esse encaixe extra pode ser útil. É uma peça de PP, polipropileno, não vai quebrar. Algo legal que muitas empresas trabalham com SAN e aí quebram, mas ao mesmo tempo você não vai ter a mesma transparência, é translúcido, mas levemente leitoso. Não é muito prático de vestir, mas grande parte das batedeiras não tem isso prático, de uma maneira geral. Algo interessante que eu não sabia que a Cuisinart tinha é que nessa área é possível encaixar acessórios, similar à KitchenAid. Por sinal, é o mesmo encaixe, é possível usar acessórios da KitchenAid e da Lier, o que é ótimo porque você não encontra acessórios da Cuisinart aqui no Brasil para vender, então se não tivesse esse encaixe compatível, meio que não teria muita utilidade. Essa peça, por mais que plástica, ela está muito bem feita e ela encaixa aqui através de imã. Trava bem, não me agrada o fato de que quando eu vou carregar, muitas vezes eu quero pegar aqui e essa peça ela é levemente solta. Então, dá uma sensação de instabilidade quando carregando. Assim mesmo, se travar bem, pegando um pouquinho mais para baixo, tá tudo tranquilo. É uma unidade pesada, pesa aí seus 7 quilos, juntando todos os acessórios e colocando aqui dentro, passa de 8, levantando a cabeça, ela ergue perto de 42 graus. É uma altura razoável, dependendo de onde para o sistema planetário, os batedores ficam fora. Mas em muitos casos, quando a planetária está deslocada mais próxima do corpo, aí você vai ter que tirar a tigela fazendo uma curvatura considerável, diferente da KitchenAid, que levanta mais de 65 graus, aí tudo meio que fica para fora, independente da posição onde para o sistema planetário. Apesar da tigela ter 5,3 litros, o volume máximo dela para trabalhar é em torno de 3,77, porque os batedores acabam ficando bem para dentro quando trabalhando. A KitchenAid, que tem 4,7 litros de volume, acaba tendo um volume útil maior. Por sinal, o limite máximo de massa que essa batedeira faz ficou em torno de 1,5 quilos. É bastante? É, pela estrutura, pela robustez, porém, se tivesse um pouquinho mais de espaço, trabalhasse melhor com os batedores, poderia ser mais, como por exemplo a KitchenAid, que chega perto de 2 quilos. Por sinal, indo mais nos detalhes do desempenho, em termos de velocidade, ela tem uma variação muito boa, começando na velocidade 1, fica aí perto de 87 rotações por minuto, muito boa para começar uma massa sem espalhar farinha para lugar algum. Nem precisa de aparador, a movimentação vai ser bem tranquila. É interessante que ela tem um overshoot, ela tem um aumento de velocidade, depois ela estabiliza uma velocidade um pouco mais baixa. Isso é meio geral com qualquer velocidade, e cada velocidade subindo tem uma variação linear, o que é bem legal para você já prever qual que é a velocidade que você está querendo. Ela sobe perto de 7% cada uma e tem uma variação total de mais de 80%. Na velocidade máxima, ficou em torno de 440 rotações por minuto. É um resultado bom, mas não tão bom quanto se esperava. Esperava, de repente, acima de 500 para trabalhar com massas leves mais aceleradamente. Só desligar aqui que ela está fazendo bastante barulho. Ela vai desligar quando estiver em funcionamento, até para mostrar para vocês, em perto de 15 graus aqui. Um pouco mais abaixo ela funciona. É algo interessante, caso você esteja numa velocidade bem alta e queira dar uma limpada nos batedores, você consegue trazer para essa altura, se deslocar um pouco do fundo e aí fazer grudar um pouco da massa, ou da cobertura que seja, nas paredes antes de trazer para cima. Então tem essa segurança que a KitchenAid não tem, e agradou o limite onde ela desliga. Por sinal, até pincelando um pouco disso que vocês estão ouvindo, o conjunto, um dos ruídos mais baixos que a gente viu está aqui, quando está na velocidade mínima, 55 dBA, e quando na máxima, 69.
nas condições extremas, seja na mínima ou na máxima, está trazendo um ótimo resultado. No preparo de suspiro, usando o globo em velocidades altas, a unidade demorou mais tempo para atingir o ponto, 2 minutos e meio mais ou menos para conseguir dar as claras em neve e mais 1 minuto e pouco para conseguir entregar o merengue. É um resultado positivo? É um resultado razoável. Se ela tivesse velocidades mais altas, iria ser mais rápida, como a KitchenAid consegue fazer umas claras em neve em 1 minuto. Quando fazendo bolos, utilizando a raquete, aí o resultado foi razoável também, mas por outras razões. A raquete ela não acompanha muito bem a curvatura da tigela. Então acabamos tendo resíduos nos cantos, no fundo, mesmo fazendo o ajuste do parafuso, ela ainda deixa remanescentes nas bordas que necessitam espátula. Ela bate fácil, consegue dar o ponto rapidamente, mas precisa do auxílio para você não ficar com massas não batidas nos cantos. Por último, quando fazendo pães, aí massas pesadas, esse gancho foi razoável também, consegue movimentar a massa, mas em alguns momentos ocorria o desprendimento dela e aí você precisava fazer ela trabalhar mais tempo para de novo voltar a sovar. Entrega? Entrega, mas poderia ser melhor. No geral, eu diria que ela está cumprindo o propósito. Um dos pontos mais fortes dela é a sua robustez. Toda a estrutura interna aqui é de metal, exceto a primeira engrenagem, que muita gente, por sinal, questiona por que ela é de plástico. Basicamente, essa engrenagem é de plástico até na KitchenAid, até na Oster ABAT 911, porque caso tenha algum travamento, quebra só essa peça e você não quebra todo o bloco inteiro de metal. Então é uma engrenagem de proteção. O conjunto tem 500 watts de potência aqui de motor e mesmo trabalhando com massas pesadas, em velocidades altas, que nem deveria ser feito, só para experimentar a robustez, não passa de 280 watts. Então é uma unidade robusta, rodando por meia hora contínua em velocidades altas, lidando com massas, ela não sobreaqueceu e diria que esse é um dos pontos mais fortes do conjunto, pensando numa unidade para ser doméstica. Na questão de limpeza, é uma unidade que se destaca pela pintura automotiva, é uma pintura boa e robusta, o pescoço não tem cantos para ficar acumulando, a velocidade é bem baixa de partida, então não vai espalhar farinha para todos os lados. Os cromados são meio chatos, mas faz parte, tem que viver com isso, assim como uma tigela que deixa bastante marcas de dedo. A área de inox embaixo não tem pontos de acúmulo, exceto os parafusos, mas é uma área que dá para passar um pano, dá para limpar com esponja, não tem grandes problemas. Um dos pontos que mais incomodou é na parte de baixo, que eu não cheguei a falar ainda. Tem esse bloco de metal aqui e essa parte plástica que é para auxiliar no enrolamento do cabo, para esconder ele aqui. Mas vocês veem que tem bastante fresta, então se tem farinha embaixo, pode ser que vá acumulando em cantos indesejáveis. 6 pezinhos de borracha, muito bons. Um cabo, por sinal, de bom comprimento, mais de 1 metro, 1,5 m. Isso aqui facilita para você guardar o conjunto. Os 6 pés de borracha mantêm o conjunto bem estável, não tem ventosas, e você não vai fazer nenhum movimento de mola para ele tombar para trás, fica bem estável sob a bancada, seja com o pescoço erguido ou abaixado. Importante vocês lembrarem que a unidade tem uma fuga de corrente considerável, muito similar à KitchenAid, então é um produto que é importante estar aterrado para não ter fugas que te incomodem, esses leves choquinhos que a gente pode ter no produto, dependendo de como está o aterramento da sua casa. No geral, uma unidade robusta, com uma ótima estrutura, o motor de 500 watts, para aqueles que acham que de repente é pouco, eles dão 4 anos de garantia. Por quê? Porque sabem que o motor não vai dar problema. Vocês viram, 285 watts é quando a gente força a unidade. Não é ali o problema. O problema está normalmente nas estruturas mecânicas, onde se pode travar, e aí sim dá problema. Nessas áreas eles dão 1 ano de garantia. Então, 4 anos no motor, 1 ano no resto. Mas ainda assim, interessante estarem dando 4 anos no motor. É um conjunto bem estruturado, não vejo que tenha um design tão interessante quanto a KitchenAid, para muitos pode ser que seja o Odd Borogodó, mas vai de cada um. Em termos de desempenho, razoável, poderia ser melhor para claras em neve, em termos de velocidade, poderia ser melhor com as massas médias, em termos de tigela, e com as massas pesadas na questão do gancho.
Assim mesmo, para a maioria eu diria que está interessante, porque está bem acima das batedeiras simples que estão no mercado. Comentem aí o que vocês acham do conjunto. Se vocês têm o produto, joguem sua opinião no Detalhei e una-se a nós com a nossa avaliação que está lá também. Nos vemos na próxima e até mais.